Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aqui uma revisão para as atividades de verificação da aprendizagem que vocês terão essa semana. O vídeo de hoje é sobre a disciplina de Geografia e vocês podem observar então lá no livro do segundo bimestre, da página 2 até a página 28. Este é o conteúdo que nós iremos trabalhar lá na atividade de verificação. Então, galera, começando lá na página 2, nós estamos falando sobre a astronomia, o planeta Terra no sistema solar, certo? A primeira coisa que vocês têm que saber aqui é a diferença entre astronomia e astrologia. O que a gente estuda aqui na disciplina de geografia é sobre a astronomia. A astronomia é uma ciência que ela estuda os corpos celestes que estão no universo. Então, gente, muito importante isso. A gente vê aqui na disciplina de geografia a astronomia, que é uma ciência, tá bom? Seguindo, a gente vê ali o sistema solar. O que é o sistema solar? Existem vários sistemas planetários no nosso universo. E o que é um sistema planetário? São sistemas onde planetas e outros corpos celestes eles são atraídos por uma estrela e ficam orbitando ao redor dela. O nosso sistema ele já tem esse nome, sistema solar, pois a estrela mais próxima do nosso planeta e a estrela onde o nosso planeta orbita é o Sol. O Sol, então, é essa estrela enorme que a gente consegue ver durante o dia também, mas é a estrela onde o nosso planeta orbita, assim como outros planetas também. Tá bom, gente? Existe ali uma tabela com a magnitude do tamanho das estrelas, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, quais são os planetas que orbitam ao redor do Sol? Nós temos ali uma imagem na página 4, onde temos ali todos os planetas, são 8. Então, vamos lá. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Antigamente existia mais um planeta que era Plutão, mas depois de muito tempo ele foi classificado como um planeta anão e muito distante do Sol. Então, além dele, existem mais outros 2 planetas anões que ficam depois dele ainda. Mas aqui no nosso sistema solar são considerados planetas apenas esses 8. Certo, gente? Cada um desses planetas tem uma atmosfera diferente, orbita ao redor do Sol de uma maneira diferente. Eles não são nessa ordenzinha bonitinha igual nós temos na imagem ali. Eles ficam nessa ordem de proximidade ao Sol, mas eles não ficam todos juntinhos assim. Cada um tem a sua órbita para girar ao redor do Sol. Certo, gente? E lembram daquela curiosidade? Qual é o planeta mais quente do nosso sistema solar? Vocês lembram qual é? Pessoal, então o planeta mais quente, vocês conseguem ler esse textinho ali na página 5, mas o planeta mais quente é Vênus. Vocês podem olhar pela sequência, muitas pessoas acham que seria Mercúrio, porque é o planeta que é mais próximo ao Sol, mas não é isso. Essa é uma característica que a gente tem que levar em conta nessa situação de temperatura, mas a diferença aqui está na atmosfera de Vênus, aquela camada gasosa que protege todos os planetas. A camada atmosférica de Vênus, ela é praticamente inexistente. Então, todo o calor que o Sol incide sobre Vênus, ele permanece ali, fazendo com que a temperatura lá seja elevadíssima. A atmosfera dele não protege ele com a sua temperatura. Por isso, Vênus é o planeta mais quente e não Mercúrio, como muitas pessoas acham que seria. Vamos então lá para a página 6, onde nós temos os movimentos da Terra. Pessoal, todos os planetas, eles têm movimentos aí que eles fazem ao redor do Sol e ao redor de si mesmo. Mas na Terra a gente chama de rotação, onde ela gira ao redor do seu próprio eixo, e translação, quando ela gira ao redor do Sol. Certo, gente? Então vamos lá. A rotação, que é o movimento sobre o seu próprio eixo, onde ela gira como se parecesse um peão. Então ela vai fazer o giro ao redor de si mesma, do seu próprio eixo, tá? E isso ela vai fazendo é o que a gente vai ter aí como a separação do dia e da noite, pois esse movimento de girar sobre o seu próprio eixo demora mais ou menos 24 horas para acontecer, quando ela dá uma volta completa, tá, gente? Então, esse movimento aí, por muito tempo, as pessoas achavam que não existia, mas existe sim, por isso que a gente consegue ter aí a diferença do dia e do Sol. Então,
demora mais ou menos aí 24 horas para acontecer. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, toda essa órbita que a Terra faz ao redor do Sol. Então, isso demora mais ou menos 365 dias para acontecer. Então, o movimento de translação ele vai marcar os anos, tá bom, galera? Só que aí a gente tem uma continha que é um pouquinho diferente. Lembram que a gente aprendeu sobre o ano bissexto? O movimento de translação, ele não leva exatamente aí os 365 dias, ele demora aí algumas horinhas a mais. Então essas horas que vão sobrando ao final de 4 anos, elas dão somadas um dia de 24 horas. Por isso que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que é um ano com um dia a mais. Esse dia a mais vai acontecer lá em fevereiro, então, tá bom, gente? Esse é o ano bissexto e ele acontece devido ao movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. Esses movimentos que a Terra faz, eles vão influenciar em mais uma outra coisa, que são as estações do ano. Por quê, gente? Porque a Terra ela não gira retinha como a gente vê aí nos mapas, quando a gente vê aí a imagem da Terra, ela não é retinha ali, ela tem o eixo um pouquinho inclinado. Isso vai influenciar aí onde vai chegar antes ou vai chegar mais forte a luz solar, que vai influenciar então aí nas estações do ano. Certo, galera? Então ali, olha só, lá na página 10 nós estamos. Dessa forma, em conjunto com a curvatura da Terra e durante o movimento de translação, a variação da iluminação solar caracteriza as 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Então, por causa dessa inclinação, a luz solar vai aí chegar de maneira diferente em diversos pontos da Terra. Certo, galera? E aí nós temos lá o solstício e o equinócio, que vão também fazer parte aí o dia mais quente, o dia mais frio do ano, ou quando começa o inverno e quando começa o verão, tá bom? Pessoal, ao redor da Terra, do nosso planeta, nós temos um satélite natural que orbita junto, tá bom? O nome desse satélite natural é a Lua. E o que a Lua faz que influencia na Terra? Vai influenciar as marés, vai também influenciar aí nas estações do ano da mesma forma, vai influenciar a ressaca ou a baixa da maré. Então, gente, muito importante a gente saber sobre a Lua. Quando está escuro, quando está à noite, a gente consegue visualizar muito bem a Lua. Mas aquele brilho é dela mesma? Não, galera. O brilho da Lua é uma reflexão do brilho do Sol. Ela vai estar refletindo a luz do Sol sobre a Terra. A Lua não possui luz própria. Só possui luz própria as estrelas, tá bom? Então, gente, a Lua é o astro que fica mais próximo à Terra. E como eles têm essa influência aí de magnetismo, a Lua vai influenciar então em várias coisas que acontecem na Terra. A Lua a gente conhece ela por algumas fases, tá? Mas não é que a Lua cresça ou diminua de verdade. Isso também é influenciado pela incidência da luz do Sol. Entre o Sol e a Terra, a gente enxerga então uma sombra lá na Lua. Não é que ela diminua ou cresça, é uma sombra que a gente vê, tá bom? Essas sombras também elas podem ficar completamente tapando a Lua, que é o que a gente vai chamar de eclipse. Existe o eclipse solar e o eclipse lunar. Os eclipses, então, eclipse lunar, quando a Terra vai estar fazendo aí uma sombra na Lua, vai estar entre o Sol e a Lua e a Terra vai fazer essa sombra. E o eclipse solar, então a Lua vai estar entre a Terra e o Sol, causando aí essa sombra. Então, essas sombras aí a gente tem que entender um pouquinho. Galera, assim como a Terra faz movimentos de rotação e translação, a Lua também faz. Ela tem o seu próprio movimento de rotação e ela também gira ao redor da Terra, que é a translação. E isso aí é o que vai influenciar na maré alta, na maré baixa. Então, gente, quando isso fica muito forte, vai ter outros nomes, que é a ressaca e a quadradura. Então, várias situações aí que a Lua vai influenciar. Mas o que isso influencia para o ser humano? Gente, a gente tem que lembrar que muitas pessoas, elas vão ter a sua vida econômica baseada aí no mar. Pescadores, pessoas que precisam navegar, eles precisam saber esses movimentos aí da Lua, como eles vão influenciar no mar, para poder praticar as suas atividades econômicas, tá bom?
Se não, acontecem aí acidentes, por isso precisa saber e ficar muito bem informado. Depois a gente teve ali algumas aulas sobre a conquista do espaço, que é onde eu pedi para vocês fazerem aquele trabalhinho. Mas isso não vai cair na prova, tá legal, gente? Não se preocupem com a conquista do espaço ali na atividade de verificação. Aí a gente vai para a dinâmica atmosférica. O que é essa atmosfera? O que é essa camada aí? Gente, a atmosfera, como a gente viu, então, é uma camada gasosa que ela tá aí ao redor da Terra, protegendo a Terra. Cada planeta tem a sua atmosfera. E o do nosso planeta é uma camada gasosa, composta por gases de nitrogênio, oxigênio, argônio, que são as maiores quantidades aí que tem na nossa atmosfera, maior quantidade de gases. Depois tem alguns outros gases aí misturados, mas é muito pouquinha quantidade, então a gente não vai citar aqui. Mas vocês têm que saber que o nitrogênio, oxigênio e argônio, eles fazem parte, eles compõem a nossa atmosfera terrestre, tá? Além disso, a gente pode dividir a nossa atmosfera em algumas camadas. Lembram quais são elas? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A que a gente tem que lembrar muito que eu falei para vocês é a troposfera, pois a troposfera é a camada que fica mais próxima da Terra, tá? É a camada atmosférica, a primeira, mais pertinho que a gente tem, e é ali que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Então ali a gente vai ter chuva, vai ter os ventos, vai ter neve, vai ter furacões, tudo acontecendo aí na troposfera. Acima dela nós temos então a estratosfera, que tem uma grande concentração de ozônio e ela vai filtrar aí os raios solares. Então aí na estratosfera é onde a gente tem a camada de ozônio, que vai nos proteger aí da radiação solar, os raios solares que fazem mal para o nosso corpo, fazem mal para as plantas, fazem mal para os animais, ou seja, fazem mal para a vida terrestre, tá bom? Próxima camada, mais acima, nós temos a mesosfera. Lá ocorrem as reflexões das ondas de rádio e é lá onde os meteoros são incinerados ao tentar entrar em contato com a Terra. Então, se tem algum meteoro chegando, quando ele entra ali na camada da mesosfera, ele consegue ultrapassar as outras, mas quando ele chega na mesosfera, eles viram aí poeira, tá bom, galera? Próxima camada nós temos a termosfera. A termosfera, termo, vem de temperatura, então uma variação enorme de temperatura que acontece aí na termosfera, de menos 95 graus até mais 100 graus, então uma variação enorme de temperatura que tem nessa camada, tá? Nessa camada a gente vai ter as estações orbitacionais, espaciais, tá? Então nós temos lá uma estação internacional que ali faz as pesquisas pra gente sobre o espaço, tá bom, gente? Então, vários astronautas, quando vocês ouvirem falar nisso, é aí nessa camada que eles ficam orbitando, lá na Estação Espacial Internacional. Então, a gente vai para a última camada, a exosfera. Lá, os gases são totalmente rarefeitos, pessoal, e muitos satélites, então, eles orbitam lá nessa última camada. Depois disso, espaço sideral, tá bom? Então, galera, os elementos climáticos e os fatores climáticos são algo que acontecem ali na camada da troposfera, aquela camada que fica mais próximo à Terra, a camada da atmosfera, tá bom? Então, qual que é a diferença de elemento climático para fator climático? Os elementos climáticos são aqueles que são 4 e eles caracterizam um clima. Os fatores climáticos são eles que vão formar o clima, é a partir deles que o clima se forma, e daí dentro deles nós temos os elementos climáticos. Quais são então os elementos climáticos? Nós temos temperatura, nós temos umidade, pressão atmosférica e radiação, que no livro de vocês está escrito como insolação. Lembram disso? Então vamos lá. O que é a temperatura? Temperatura é aquilo que a gente consegue medir em graus Celsius. Existem alguns locais que é medido em Fahrenheit, mas isso é só lá nos Estados Unidos. No restante do mundo, a gente mede a temperatura em graus Celsius. A umidade, o que ela é? É a água que está em estado gasoso no ar. Isso é a umidade. Também podemos medi-la através aí de alguns
de algumas máquinas que existem para medir a umidade do ar. Terceiro, então, elemento, nós temos a pressão atmosférica. Mas o que é essa pressão atmosférica? É como se fosse o peso do ar sobre a Terra, o peso que o ar incide na Terra. Isso é a pressão atmosférica. Dependendo de alguns fatores aí, essa pressão vai ser maior ou menor, e isso vai influenciar. E o último é a radiação, a quantidade de calor que o Sol emite sobre a Terra. E essa radiação é muito importante porque na nossa camada da atmosfera, além de nos proteger para não ser tão quente, à noite, quando o Sol está em outro local, com a radiação que está aí sob o solo, ele segura esse calor e a gente consegue ter aí uma temperatura agradável para a nossa sobrevivência. Certo, gente? Agora vamos para os fatores climáticos. Aí já são mais. Mas vocês lembram que eu já fiz um vídeo sobre isso? Então eu vou deixar aqui o vídeo e daí vocês vão ver de novo aquele mesmo vídeo que era da aula passada. Combinado? Quem não viu, olha, eu pego vocês, hein? Vamos lá então, preparados para a nossa avaliação? Bem tranquilo, pessoal, estudem, vocês podem usar o livro de vocês, podem usar o caderno, então façam com bastante calma e se tiver dúvida me chamem. Mas lembrem, dúvidas sobre como fazer a avaliação, sobre a matéria, hoje não é mais o dia de tirar as dúvidas, tá bom? Então tá, um beijão, até mais!